Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas bem legais nos seus projetos. O nosso assunto de hoje é uma questão que confunde bastante gente, apesar de não ser assim tão complicado. A gente vai falar sobre data e hora no Excel. Se você já tentou trabalhar com data e hora no Excel, fazer contas com datas, com horas, a galera lá de RH para fechar o espelho de ponto e coisas do tipo, eu tenho certeza que talvez você já tenha sofrido para calcular isso corretamente. Por quê? Uh, Nós pensamos em data e hora de uma forma diferente do que o Excel faz, né? Tem uma pequena diferençazinha ali, que é recorrente também em outras sistemáticas de programação. Né? Enquanto nós pensamos em dias, né, datas e horas, né, momentos ali, como coisas diferentes, para o Excel tudo isso é tempo, né? E essa é uma visão que pode confundir um pouquinho a cabeça das pessoas, tá bom? Então, bora lá para Excel para a gente ter uma aula bem bacana falando aí sobre como calcular usando data e hora e quais são aí as fórmulas que a gente usa com bastante frequência. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Eu deixei aqui uma série de exemplos, né, para a gente poder conversar sobre algumas das questões que são bastante recorrentes quando a gente fala sobre data e hora. E com isso, a gente possa exercitar, né, tanto o cálculo utilizando essas questões de tempo, como também algumas fórmulas aí que a gente usa com alguma frequência e que podem salvar a nossa vida em alguns momentos, tá bom? Bom, galera, então, primeiro exemplo, a gente vai falar o seguinte: é uma simples gestão de atividade, uma planilha super comum para quem trabalha dentro de empresas onde a gente faz esse acompanhamento de atividades ali por colaboradores, né, ou por áreas, uma questão super comum. É lógico que existem várias estratégias que podem ser utilizadas para isso, né? Mas enfim, aqui a gente vai fazer com uma listinha bem básica, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Olha, a gente tem 5 atividades que foram atribuídas para alguns colaboradores, tá bom? E cada atividade tem seu prazo para conclusão, tá? Então, por exemplo, o Antônio Silva ele tinha lá que entregar uma validação do projeto Alfa em campo, né? E aí ele tinha até o dia 15 de janeiro para concluir isso, tá bom? Essas atividades todas, eu estou considerando aqui que nenhuma delas foi concluída ainda, tá? Então, nenhuma dessas atividades foi concluída ainda, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, olha, na coluna D, né, na coluna de dias restantes, a gente vai calcular quantos dias faltam para o vencimento dessas atividades, ok? E se por acaso ele já tiver vencido, né, como é o caso aqui do Antônio, né, ele está ali atrasado com a atividade dele, isso daí vai apresentar um valor negativo para a gente, ok? E isso vai ajudar a gente a entender uma questão interessante. Quando a gente fala de tempo dentro do Excel, é um problema, porque o Excel ele não tem essa noção de tempo que nós humanos temos, tá? Isso acontece com outras linguagens de programação e até inclusive alguns equipamentos que a gente tem, tá? Então, qual que é a saída para isso? Como é que a gente ensina, digamos assim, o Excel a entender tempo? Como que ele faz isso? Né? Para saber que dia é hoje, ele utiliza a data do nosso computador, tá? Então, é como se ele viesse aqui embaixo e olhasse, né, a data. Então, esse vídeo eu estou gravando aqui no dia 25 de janeiro, né? Eu sei que ele vai ao ar um pouquinho mais para frente, mas eu sempre deixo gravado com uma certa antecedência. Então, o que acontece? Ele é como se ele olhasse ali a data do meu Windows e definisse a data de hoje. Até aí tudo bem, porque isso é uma foto, isso é uma informação estática. Agora, como é que ele sabe quanto quanto vale um dia a mais? Né? Como que ele sabe disso? Então, para resolver esse problema, todas as datas dentro do Excel são, na verdade, um número, ok? Dentro de qualquer linguagem de programação, a gente sempre diz que o nosso computador tem uma série de memória. Né? A gente ouve falar disso, inclusive, quando a gente vai comprar um computador, mesmo que a gente não seja nenhum expert em computadores, né, em tecnologia e tudo mais, tá bom? E se você já manja sobre isso, me desculpe a redundância, mas aqui
Eu só estou tentando deixar claro, mesmo para as pessoas que não têm tanto contato assim com esse mundo tecnológico. Tá? Então imagina o seguinte, teu computador tem um montão de memória, e é como se fosse um imenso gaveteiro. Tá? Então, imagina um armário cheio de gavetas. Isso é a memória do teu computador, de maneira bem grosseira. Só que essas gavetas, elas têm tipos diferentes, tamanhos diferentes de gavetas. Então tem gaveta grande, gaveta pequena, gaveta alta, gaveta funda, coisa do tipo, né? E o que acontece? Na memória é a mesma coisa. Então eu tenho gaveta, ou seja, eu tenho espaço de memória que só pode guardar texto. Eu tenho espaço de memória que só pode guardar número. Então de forma bastante arredondada e resumida, para não deixar complicada a aula, você pode entender que o seu computador, ele separa, né, ou ele tem a capacidade de separar na memória dele, memórias que são texto e memórias que são número. Inclusive, talvez você já tenha visto no Excel, algumas vezes acontece de aparecer uma etiquetinha de erro, né, em alguma célula falando que o número foi armazenado como texto. Sinal que você colocou ali um número numa gaveta de texto, tá? Então, ou um texto numa gaveta de número. Mais ou menos essa ideia. Então, mas o que isso tem a ver com a gente, né? O que isso diz pra gente? O seguinte, aqui eu tenho uma série de prazos que eu digitei aqui como data, ok? Então, se eu selecionar essa célula, você vai perceber que o padrão de número, ele está como data, né? E se eu vier aqui, o padrão de número que eu estou utilizando é esse data abreviado aqui, que é um dos mais comuns, ok? Só que o que acontece se eu colocar como geral ou sem formato específico? Né? Ele vai aparecer um número mais ou menos parecido com esse, olha. Normalmente você vai ver uma coisa como 44 mil e alguma coisa. E aí que entra a nossa conversa. Tá? Então, todas as datas, elas não são texto. Todas as datas são números dentro do Excel. Tudo bem isso? Ok? Então deixa aqui nos comentários se isso ficou confuso, tá bom? Mas entenda que toda data no Excel é um número, certo? No caso, dia 15 de janeiro é o número 44.941, ok? Tá bom, Lucas, mas e daí? Onde que eu vou chegar com isso? É o seguinte, tudo que é número dá para fazer a conta que você quiser, ok? E isso é legal, né? Então quer dizer que eu posso fazer muitos tipos de conta utilizando datas dentro do Excel. E isso é bacana, ok? E até por isso que a gente tem tantas fórmulas falando sobre datas, beleza? Então, por quê? Da onde vem esse número 44.941, né? Do seguinte, olha, se eu tenho um calendário, nós humanos temos um calendário, nós aqui no Brasil utilizamos um calendário que começou 2023 anos atrás, né? Então, porque a gente usa lá a ideia, toda a ideia de Cristo e tudo mais, né? Para poder definir o nosso calendário, ok? Então, o que acontece? Nós humanos temos um ponto de partida. O que quer dizer que o Excel também tem que ter um ponto de partida. E esse é um ponto legal, porque o ponto de partida do Excel não é o mesmo que o nosso, tá? Por quê? Se eu quiser saber o ponto zero lá no calendário, eu vou ter que pegar um primeiro calendário e olhar qual foi o dia 1º de janeiro, que foi justamente ali o ponto zero. Mas no Excel é mais fácil. Se eu vier aqui, olha, digitar o número 0 numa célula e depois transformar esse número em data, então eu vou colocar aqui no formato de data abreviada, olha que legal. Ele vai mostrar o seguinte, que é o dia 0 de janeiro de 1900. Então isso quer dizer que esse é o momento zero. É daí que o Excel começa a contar tempo, tá? Poxa, Lucas, mas não existe dia zero, né? Realmente, não existe o dia zero, mas existe o momento zero. Então, o que ele está fazendo aí? Ele está calculando o dia 0 de janeiro de 1900, ou seja, foi esse ponto que ele começou, lá na virada da meia-noite. É isso que ele está fazendo aí. Inclusive, se eu vier aqui no formato de número e fizer o seguinte, olha, vier aqui em mais formatos, tá? E colocar um formato que mostre data e hora ao mesmo tempo, vou colocar nesse formato aqui, olha o que ele mostra. 0 de janeiro, esse 00 é o 1900, a 0 horas e 0 minutos.
E até se eu olhar aqui em cima, olha, 0 segundos também, ok? Então é isso que ele vai me apresentar quando eu falo do número 0, ok? Tá bom, Lucas, mas e daí? E daí é o seguinte, se eu fizer esse meu 0 mais 1, olha o que ele vai mostrar, né? Opa! Nessa situação aqui, deixa eu até colocar ele diferente. Vou colocar aqui o 0, vou colocar aqui 1, e daí olha que interessante, né? Se eu fizer essa célula ser igual ao meu 0, ele vai mostrar lá de novo 0 de janeiro de 1900, ok? Se eu fizer igual ao meu 1, olha que interessante, virou dia 1º de janeiro de 1900, exatamente à meia-noite, né? Exatamente ali no momento da virada do dia, ok? E aí, o que acontece com isso, galera? Então, quer dizer que todo número inteiro, né, todo número inteiro, ou seja, que não tem casa depois da vírgula, né, não tem vírgula alguma coisa, ele é sempre aquele dia no momento, naquele momento zero, né, naquele momento onde a gente está virando de um dia para o outro. Fica claro isso? Tá? Deixa aqui nos comentários se não fica claro, ou se ficar também. Né? Então, o que acontece? Todo número inteiro vai ser sempre nesse momento zero, ok? E o 44.941? Daí é fácil. Quer dizer que se o dia primeiro, o número 1 representa o dia 1º de janeiro, o número 44.941 quer dizer que desde o dia 1º de janeiro de 1900 passamos 44.940 dias. É essa a ideia. Ou seja, esse numerão esquisito que aparece aqui sempre com essa cara de 44 mil e alguma coisa, é justamente quantos dias inteiros o Excel já contou desde o dia 0 de janeiro de 1900. Fica mais claro isso, galera? Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro para a gente, ok? Então, toda vez que eu avanço um inteiro, né, um número inteiro, né, se eu fizer aqui agora, sei lá, transformar isso aqui no número 2, ele vai andar para o dia 2 de janeiro. Se eu colocar aqui 100, por exemplo, ele apareceu 9 de abril. Por quê? Eu rodei 100 dias, um pouco mais de 3 meses. Por isso ele parou lá no começo do 4º mês. Né? Então, percebe que ele está sempre terminando no momento zero, na hora zero. Ok? Beleza. Então, isso já ajuda a gente. Mas tem um outro problema. Se um número inteiro representa o momento 0 horas, e se eu quiser representar horas? Né? Porque o Excel também permite que eu faça o seguinte, né? Eu também posso colocar aqui, olha, 0, sei lá, 10 horas da manhã. Eu posso fazer isso daqui, olha, e ele transforma em personalizado aqui meu formato de número. Né? Então, olha que interessante. Ele está fazendo aqui 10 horas da manhã. Mas olha o que eu vou fazer. O que vai acontecer se eu pegar o formato desse daqui. Então, eu vou copiar aqui a formatação e vou colar aqui, olha, dia 0 de janeiro às 10 horas da manhã. Por quê? Porque eu coloquei só 10 horas da manhã. Então, para ele, toda vez que você vai lá e digita só o horário, ele está colocando aquele horário no dia 0 de janeiro. Então, se você estiver trabalhando, fazendo contas, né, com horas, horário de início, horário de final, não tem problema nenhum, porque daí ele vai fazer a conta só com esse pedaço de tempo, tá? Agora, e se você estiver falando de uma coisa que estoura de um dia para o outro, né, que é uma questão bem recorrente? Quem sofre com isso? Quem trabalha em RH, por exemplo, e tem que fechar o ponto, né? Só que tem gente que vira, né, trabalhando à noite, vira de um dia para o outro, né, passa ali da meia-noite trabalhando. E aí, quando vai fazer lá a conta de menos, não dá certo. Né? Então, para poder analisar quantas horas realmente a pessoa trabalha no dia. E a pessoa fica sofrendo um pouco. Por quê? Porque tá ali com o seguinte, sei lá, por exemplo, né, a pessoa entrou para trabalhar às 22, né? Então, e a pessoa trabalhou até às 6 horas da manhã. Vou até pegar aqui o formato. Aí vai ficar um negócio meio assim. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar 6 horas da manhã do dia 0 menos 22 do dia 0 também. Então é como se eu estivesse fazendo a conta invertida. Aí o que ele vai fazer? Olha,
igual a esse daqui, menos, porque a pessoa não está enxergando, né, que ele está no mesmo dia. Aí deu menos 0,667, nada a ver o número. Aí a pessoa coloca em formato de hora, isso, ele dá um monte de jogo da velha lá. Inclusive, eu já tive cliente que entrou em contato porque estava com esse tipo de problema. Né? Por que ele está fazendo isso? Porque não existe hora negativa. Não existe no relógio um horário negativo, uma data negativa. Então não tem tempo negativo para o Excel. Tá? Assim como para a gente também não tem. Então o que ele está falando para você? Esse bando de jogo da velha aqui serve para mostrar para você que aquele número não faz sentido. Né? Aquele número é incalculável para o Excel, ok? Então, como que seria o jeito certo de fazer essa conta? Para fazer essa conta, ele não pode considerar o dia zero, ele tem que considerar o dia primeiro. Então, eu tenho que levar em consideração que ele virou para o dia seguinte. E agora, olha que beleza, das 8 da noite às 6 da manhã, ele calculou que foram 8 horas de trabalho. Agora deu certo. Tá? Então, percebe que não é difícil isso daqui. Né? É só realmente um entendimento que às vezes falta, né? Porque não é tão claro para a gente assim essa questão de que quando eu digitei o horário, né, como eu fiz primeiro, ele já tinha entendido ali aquela questão toda de que é no dia zero, aquela coisa toda. Tudo bem? Então, mas bora para o exercício para a gente fazer isso ficar um pouco mais claro. Tá bom? Então, eu vou voltar aqui para o formato inicial. Vou deixar esse rascunho aqui embaixo, porque talvez a gente fale dele daqui a pouco de novo, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para descobrir quantos dias faltam para a pessoa terminar essa atividade? Tem que ser a data de hoje menos o prazo, concordam comigo? Né? Então, é realmente o período que falta. E como é que eu faço para coletar a data de hoje do Excel? Né? Então, aqui principalmente, né, para você que está começando a trabalhar com isso, tem o seguinte, primeiro caso, eu posso vir aqui e digitar. Então, como eu falei, hoje, para mim, dia 25 de janeiro de 2023, ok? Meu computador está um pouquinho lento, peço desculpas aí para você, caso esteja travando aqui na gravação, mas ele deve ter começado a fazer uma atualização, que ele começou a ficar um pouquinho lento aqui, tá bom? Bom, então esse é um jeito de você definir uma data, ok? Aí, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, porque eu falei que pode fazer conta com data. Então, eu vou fazer, olha, hoje menos o prazo. Aí, o que vai acontecer? Deu lá 10 dias, né? Na verdade, é o prazo menos hoje, tá? Desculpem aqui a falha matemática. Então, deu menos 10 dias, que é o que faz sentido, porque está atrasado. Tudo bem? Eu fiz aqui no status só para a gente poder enxergar isso aqui separadamente. Então, eu posso pegar, olha, esse hoje e fazer a conta ali com o prazo, ele vai me dar o resultado correto. Tudo bem até aí? Então, é só subtrair um do outro. Só que tem um problema de fazer desse jeito, tá? Desse jeito, se eu escrevo, né, ou até se eu pego lá com Ctrl Shift, é o Ctrl ponto e vírgula, desculpa, né, que é o atalho que pega a data de hoje, né, Ctrl e o ponto e vírgula juntos, ele vai ficar fixo. E aí amanhã ele vai continuar contando menos 10, sendo que deveria ser menos 11, ok? Então como é que eu faço ele pegar a data atualizada, usando a fórmula igual a hoje, ok? Abre e fecha parênteses, tudo bem? Se eu der Enter, vai aparecer dia 25 de janeiro, que é a data atual, e ele vai continuar fazendo a conta igualzinho, o mesmo resultado. Poxa, Lucas, então qual que é a diferença? A diferença é que amanhã isso daqui vai estar atualizado, ele vai continuar atualizando. Então amanhã vai aparecer dia 26, dia 27, 28, e essa contabilização vai mudando corretamente, de forma automática, sem você precisar fazer nada, ok? Agora, se você está vendo esse vídeo e fala, nossa, poxa, essa aula toda o Lucas está falando de fórmula hoje, eu já conheço essa fórmula, é uma fórmula mais básica, fica tranquilo que a gente vai ter outras fórmulas daqui a pouquinho. Esse é só nosso primeiro exercício para a gente poder aquecer os motores. Então fica com a gente que vai ter outras fórmulas bem legais ali mais para frente, tá bom? Bom, então, perfeito. Então a gente entendeu que eu posso pegar a data de hoje de forma automática com a fórmula hoje, a gente entendeu que eu posso fazer conta com isso. E eu também posso juntar isso tudo numa célula só.
né? Porque eu posso falar que eu tenho hoje, abre e fecha parênteses sem nada dentro, menos o prazo, né? Então, ou já ia fazendo errado aqui de novo, né? É o prazo, né? C3 menos hoje. Né? Então, prazo menos hoje. Né? Então, dessa forma, percebe o que ele fez? Ele colocou um monte de jogo da velha lá de novo. Não se assuste com isso, é só porque ele estava aqui em formato de data. Eu vou colocar aqui em formato geral, ao menos 10 lá. Por que ele deu aquele jogo da velha todo? Porque, como eu disse, não existe tempo negativo. Então ele colocou como incalculável no formato de data. Mas, como geral, que é o que eu quero saber, número de dias restantes, ele vai funcionar perfeitamente. Tudo bem? Tranquilo até aí, galera. Um apêndice que eu quero fazer aqui nesse assunto é o seguinte: essa é uma oportunidade de falar de uma fórmula que eu quase nunca falo, que é a fórmula hoje. Eu não costumo falar muito dela porque ela é uma fórmula simples, mas ela tem um exemplo bem legal, que é o seguinte: esse abre e fecha parênteses sem nada dentro. Isso confunde às vezes o pessoal. Tem muitos alunos, principalmente quem está começando no Excel, que fica na dúvida, né? Será que eu preciso abrir e fechar parênteses sendo que eu não vou escrever nada lá dentro? E a resposta é sim, precisa. Por quê? Porque esse abre e fecha parênteses, ele vai levar lá dentro informações obrigatórias para que o Excel possa executar uma determinada atividade. O nome dessas informações é argumento, ok? Então, tudo que a gente coloca dentro dos parênteses do Excel, das fórmulas do Excel, são chamados de argumentos. E eu costumo dizer que eles são respostas para perguntas obrigatórias. Como assim? Tá? Imagina o seguinte: uma pessoa sabe dirigir, possui um carro em boas condições e abastecido, ok? Então, uma pessoa sabe dirigir, possui um carro em boas condições e abastecido. Isso é o quê? Ela saber dirigir é conhecer uma função. É como o Excel saber uma fórmula. Possuir um carro em condições e abastecido é o computador rodando bem, né, em boas condições. Então, o que acontece? Se eu chegar para essa pessoa e pedir uma carona para ela, teoricamente ela consegue me dar uma carona, porque ela sabe dirigir, ela tem um carro em boas condições e abastecido. Mas o que acontece? Para que essa pessoa me dê uma carona e eu me sinta satisfeito com esse favor ou com esse serviço, eu preciso passar algumas informações para ela. Né? Quais são as informações? Informações mínimas, como por exemplo, para onde eu vou, a que horas eu quero chegar. Então essas informações são informações mínimas, obrigatórias, para que essa carona funcione. No Excel é a mesma coisa. A relação é muito parecida. Então, às vezes, você usa uma fórmula super famosa, como lá um PROC-V da vida. E ele pergunta para você o que você está procurando. Por quê? O PROC-V é mandar fazer uma pesquisa dentro de uma lista ou tabela. Então é isso que ele faz. Então, ele faz uma pesquisa vertical dentro de uma lista ou tabela. Inclusive tem aula aqui falando de PROC-V, PROC-H e PROC-X. Se você tiver dúvida disso, vai lá que está tudo explicadinho. Tem uma aula bem completa, bem legal, falando das 3 fórmulas e assim, bem detalhado. Tá? Mas então, o PROC-V ele faz isso. Só que se você não mandar ele, não falar para ele o que ele está procurando, ele não vai conseguir fazer essa pesquisa. Ok? Faz sentido, né? O outro ponto, se você não falar para ele onde ele vai fazer essa pesquisa, ele não vai encontrar o valor. Por isso ele pergunta lá uma matriz tabela. Depois ele pergunta, olha, dentro dessa tabela toda, qual a informação que você quer? É o número, índice e coluna que aparece. E por último, ele deixa lá uma informação como opcional, falando, olha, se eu não achar isso que você está me pedindo para buscar, eu posso trazer alguma coisa parecida, que é no tipo de correspondência, que pode ser exata ou aproximada. Então, olha que interessante, as perguntas que ele me faz são perguntas totalmente coerentes com a atividade que ele vai fazer. É o mesmo caso da carona. Não dá para alguém me dar uma carona sem saber para onde eu quero ir, sem saber que horas eu preciso chegar no meu compromisso, coisa do tipo. Né? Então, e a fórmula hoje? Por que ela fica vazio? Ela fica vazio porque não existe a necessidade de nenhuma pergunta. Né? Se alguém pergunta para você que dia é hoje,
não existe, você não precisa de alguma informação, você não precisa de mais nada para poder responder essa pessoa. Você responde ali com uma velocidade grande, inclusive. O máximo que você vai fazer é consultar o calendário, né? Mas você não precisa perguntar alguma coisa a mais para você conseguir responder que dia hoje ou que horas são agora. Esse tipo de pergunta não precisa de informação adicional. E é por isso que o parênteses fica vazio. Ah, beleza, Lucas. Ok, entendi. Mas então por que tem o parênteses? Porque ele faz parte da linguagem, né? Então, se você já tem uma noçãozinha de VBA, você vai se lembrar que toda vez que a gente faz uma sub, né, a gente também abre e fecha parênteses, né? Aparece um parênteses aberto e fechado. Se você acompanhou alguns dos nossos roteiros de aula aqui sobre VBA, já percebeu isso. Se você já percebeu que às vezes eu inclusive coloco variáveis lá dentro, que é a mesma coisa dos argumentos, né? É o mesmo trabalho dos argumentos. Então, isso simplesmente é obrigatório. Toda vez que você coloca uma fórmula de Excel, você precisa abrir e fechar parênteses. Tudo bem? Fica claro isso? Bom, perfeito. Então, com isso, né, a gente consegue calcular aqui a nossa informação. Deixa eu colocar aqui em geral de novo. Tá? Então, menos 10. Perfeito. E aí, o que acontece? Se eu arrasto isso, ele vai calcular aqui para mim quantos dias eu tenho para o vencimento de cada atividade. Então, olha que interessante. Né? Eu tenho duas atividades claramente vencidas, né, que é uma do Antônio e uma da Luísa, ok? E eu tenho 3 atividades que ainda estão em dia, né? Ali, uma do Marcelo e 2 da Ana, ok? Então, olha que bacana. Desse jeito eu consigo calcular isso com facilidade. Beleza? E a questão de status é o seguinte, a gente vai separar o que está vencido do que está em dia. Para isso, a gente vai usar a fórmula C, tá? Então, é igual a C. Vou utilizar agora aqui esse número, né? Essa quantidade de dias. Se isso for menor do que 0, então eu quero que escreva. Olha o jeito que eu falo, galera. Dica que eu sempre dou para os alunos. O jeito que eu falo me ajuda a escrever a fórmula. Vou até voltar aqui de novo, olha. C, o número de dias. Percebe? Quando eu falei o número de dias, eu selecionei ali a célula D3. For menor do que 0, então, primeiro ponto e vírgula. Então, tem muita gente que está começando no Excel que se perde com essa questão de ponto e vírgula. Então, isso me ajuda a lembrar, porque eu quero programar rápido, tá? Então, eu não quero ficar errando, porque eu estou esquecendo de ponto e vírgula. Isso me ajuda. Então, se o número de dias for menor que 0, então, escreve, olha o aspas, escreve atrasado. Ponto e vírgula, de novo, se não. Então, dentro do se, o segundo ponto e vírgula é se não. Então, se D3, ou o número de dias, for menor que 0, então atrasado. Se não, em dia. Tá? E aí eu fecho parênteses porque eu terminei minha fórmula. Vou dar Enter e vai aparecer ali o texto atrasado. Arrastei aqui para baixo, vai aparecer em dia para aqueles que têm número de dias maior que 0 e atrasado para aqueles que têm número de dias menor do que 0. Então, olha que bacana, galera. Dá para fazer e ficar bem legalzinho. Se você quiser, você ainda pode colocar um efeito ali de formatação condicional, né? Então, dá para trabalhar também para deixar verde, vermelho, amarelo aquilo que está chegando e assim por diante, pensando aí na situação do seu trabalho. Tudo bem? Beleza? Tranquilo até aí? Então, bora para o nosso segundo exemplo, e esse é um pouquinho mais interessante, tá? E aqui a gente vai usar um pouquinho dessa questão de horas. Então, a gente fez conta com dias, agora a gente vai fazer contas com horas, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse nosso segundo exemplo? Isso aqui é uma simulação de uma folha de pagamento bem simplesinha, tá bom? Então, uma folha de pagamento super simples, tá, galera? Como que funciona essa minha folha de pagamento? Olha, do dia 1º de maio de 2022 até dia 31 de maio de 2022, eu tenho os lançamentos de entrada e saída de um determinado colaborador e o período de almoço que esse colaborador fez, ok? Se você estiver prestando atenção, você vai perceber que em alguns momentos
o meu período de almoço é curtíssimo, tá? E talvez você não queira vir trabalhar na minha empresa por conta disso. Pode ficar tranquilo que isso daqui são dados que eu gerei de forma aleatória, tá? Só para a gente poder simular essa situação. Não são dados reais. Por isso que isso acontece, eu simplesmente não me preocupei com isso, porque não vai atrapalhar a gente aqui no nosso conteúdo, tudo bem? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Olha, como que eu calculo isso? Olha que interessante. Primeira coisa que vocês precisam fazer é o seguinte: vocês precisam entender como a sua conta funciona. Tá? Isso é uma dica que funciona não só para data e hora, isso é uma dica que funciona para tudo no Excel. E muitas vezes eu vejo pessoas com dificuldade para chegar numa solução porque ela ainda não planejou corretamente o que precisa ser feito, ok? Então eu vou dividir. O meu planejamento vai ser assim, olha. Eu vou dividir em 3 etapas a minha conta, ok? 3 etapas a minha conta. Primeiro, eu vou identificar se esse é um dia trabalhado ou não. Por quê? Se você perceber, eu tenho aqui os fins de semana que está em branco, olha. Então, o fim de semana, no meu caso, ficou em branco, ok? Essa pessoa não trabalha nem sábado e nem domingo. Então, a primeira coisa que eu vou resolver eu vou definir essa diferença aqui para mim, ok? E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, C igual a C. Como que eu sei que é um dia não trabalhado? Porque a pessoa não entrou para trabalhar. Então, se a entrada for igual a vazio, isso daqui é vazio para o Excel, tá? Para quem não sabe, abre e fecha aspas, tá? E aqui eu estou falando de aspas. Às vezes o pessoal confunde com apóstrofe. Na mesma tecla, a gente tem dois símbolos, né? A apóstrofe, que é aquela vírgula lá em cima, que a gente usa bastante em inglês, né? Para fazer lá as contações em inglês. E eu tenho as aspas, que são 2 delas. É bem comum o aluno que está começando colocar 2 apóstrofes, mas não, para acessar aspas você vai usar o Shift, perfeito? Bom, então eu vou usar ali H4 igual a aspas, quer dizer, será que se o meu H4, ou seja, a entrada do colaborador for vazio, quer dizer que a pessoa não foi trabalhar nesse dia. Então, quantas horas trabalhadas teve? Nenhuma. Eu vou colocar 0. Tá bom? Eu vou colocar 0 para ficar bem claro aqui. Eu poderia até deixar vazio também, tá? Mas o meu exemplo eu vou deixar 0 para ficar bem claro. E aí eu vou colocar ponto e vírgula do valor se falso, que é o se não, ok? E vou fechar a fórmula, não vou terminar ela ainda. E aí olha que legal, aqui deu 0. Aí eu vou arrastar para baixo, né? Olha o que ele fez, tá? Então ele colocou 0 para todo mundo. Por que ele colocou 0 para todo mundo? Porque eu ainda não fiz a tratativa do outro lado, que é o se não, tá? Mas aqui a gente testou e o 0 está funcionando por enquanto, ok? Bom, nosso próximo passo, a segunda etapa, vai ser calcular o seguinte: quantas horas a pessoa trabalhou antes de parar para almoçar, quantas horas que a pessoa trabalhou depois da parada do almoço, ok? Então essa é a nossa segunda etapa. E eu vou fazer isso aqui separadinho, tá? Eu vou calcular nesse aqui de baixo, olha, que é onde a gente já tem horários, tá bom? Então, como que eu calculo o período que a pessoa trabalhou antes do almoço? Eu vou fazer igual a saída para o almoço, que foi meio-dia 14, menos a entrada para o trabalho, que foi às 8h09. Então, a pessoa trabalhou 4 horas e 4 minutos sem direto, né? Antes da parada para o almoço. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o final. Como que é o final? Eu vou fazer igual a saída da pessoa do trabalho menos o início do horário de almoço, porque o almoço não é remunerado nesse caso, ok? Então, olha que bacana, a pessoa trabalhou 4 horas antes, 5 horas depois do almoço. Trabalhou um total aí de 9 horas, ok? Então, o que está faltando agora? Fazer justamente essa soma, que é a nossa terceira etapa, tá? Então, o que eu vou fazer? Igual a esse mais esse. E aí eu vou ter 9 horas e 7 minutos trabalhadas nesse dia aqui, ok? Aí você deve estar pensando, mas Lucas, eu preciso colocar isso tudo numa célula só, né? Para colocar tudo numa fórmula só e conseguir calcular aqui na minha tabelinha. Fica tranquilo, fica tranquila que esse é o nosso próximo passo. Né?
Eu estou aproveitando essa aula, inclusive, como a gente está falando de um assunto que é mais voltado para o pessoal que está iniciando, o pessoal que está dando aí os primeiros passos, eu estou tentando usar aqui as mesmas estratégias que eu uso com o pessoal lá no curso de básico intermediário. Justamente porque tem alguns detalhezinhos que o pessoal que está começando acabam aproveitando. Como, por exemplo, se essa fórmula inteira para mim for ficar complicada, o que eu posso fazer? Eu posso quebrar essa fórmula primeiro, tá bom? Então, olha que bacana que eu vou fazer aqui ó, agora. Já deu certo aqui para mim. Inclusive, se eu tiver na dúvida, eu posso contar aqui numa calculadora ou no papel, né? E comparar até você ficar satisfeito com o resultado. Então, eu cheguei no resultado que eu quero, ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha. Aqui não está M5, então eu vou vir na M5, eu vou copiar a conta que está aqui. Olha que bacana, eu posso fazer isso, tá? E vou substituir o M5, eu vou colar em cima do M5, olha, vou até fazer aqui que fica mais legível. Beleza? Aqui não está N5, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar o texto do N5 e vou colar aqui no meu N5. Deixa eu só aqui que eu não salvei o primeiro. Então eu vou copiar ele aqui de novo. Esse é um jeito que você pode usar com qualquer tipo de fórmula, porque ele vai continuar funcionando. Percebe que o resultado não muda, né? E assim eu não me perco, eu posso até apagar essa parte aqui de cima agora, porque eu coloquei essa conta aqui dentro. Às vezes a pessoa começa a fazer, né, é mais um, menos o outro, e se perde com isso. Se para você isso daqui ficar confuso, você pode ainda fazer isso aqui, olha. Você pode abrir e fechar um parênteses aqui. Eu, para ser sincero, gosto de fazer desse jeito. Você vai ver que o resultado não vai mudar em nada, tá? Isso aqui é só para ficar mais organizado. Então, olha, em primeira parte, segunda parte do dia de trabalho da pessoa, ok? E daí essa conta você quer que seja feita onde? Aqui, não é? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou arrastar uma para cima, você vai ver que vai dar esse erro, valor, não tem problema. Por que deu erro? Porque ele está apontando aqui onde está tudo vazio, olha. Aí eu vou copiar essa fórmula daqui e vou colar onde? Aqui no meu sinão, ó, depois do ponto e vírgula. Aí o que ele vai fazer? Deu zero. Quando eu arrastar, olha que bacana. Trabalhou 9 horas e 7, 9 horas e 7, 9 e 21, 9 e 24, 9 e 7, 0, 0, 8 e 50, 9 e 21 e assim por diante. Então percebe que fazendo desse jeito, pessoal, eu consigo calcular, fazer uma fórmula que talvez para você seja um pouco mais complicada, né? Sem me perder, sem me confundir com isso, ok? E eu consegui fazer aqui, olha, todos os cálculos de horas sem nenhum problema. Então eu já sei quantas horas foram trabalhadas por dia. Aí o que eu vou fazer agora, né? Eu vou vir aqui, olha, e eu preciso calcular. Essa pessoa, ela recebe R$ 20 por hora trabalhada, ok? Então, R$ 20 por hora trabalhada. O que eu preciso fazer? Somar quantas horas essa pessoa trabalhou. E aqui eu vou até fazer um caso. Eu vou deixar... Opa! Bobagem ali. Vou deixar aqui em geral, até para você ver como que isso acontece. Então, eu vou fazer, olha, igual a soma, ok? Fórmula bem simples, tá? E vou selecionar aqui todas as horas que eu já calculei. Fechei a linha soma. Então, de L4 até L34, porque eu quero deixar esse todo o range. Dei Enter. Olha o que aconteceu, galera. Deu 8 horas e 38 minutos. Aqui é onde o pessoal tem outra dor de cabeça. Né? Então, percebe como trabalhar com hora às vezes pode ser confuso. Tá tudo certo. Eu calculei aqui, eu conferi as horas, tá certo. Eu tô só mandei somar. Por que tá dando 8 horas, né? E não, com certeza isso daqui deu mais do que 8 horas, tá? Então ele voltou para o padrão de horas, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou transformar para geral. Deu 8,36. O que é 8,36, galera? 8 dias,36. 8,36 dias. A gente não falou agora há pouco que cada inteiro é um dia? Então, o que aconteceu? Ele bateu 24 horas 8 vezes. Então, ele foi contando. Né? Até se a gente calcular aqui, olha, 9 e 9 já são 18, mais
9 aqui já daria 27 horas. Então, o que acontece? Aqui, né, ele já vai estourar o primeiro dia. Então, o que ele fez? Ele contou 18, aí chegou aqui nessas 9, ele deu lá, vai dar um número maior do que um dia inteiro. Então, ele estoura, zera o horário, porque ele funciona como se fosse um relógio. Então, ele zerou o horário e mostrou o resto. Então, o que aparece como horas é só o resto. Por isso, 8 horas e pouquinho que estava aparecendo, representa não esse 8, mas o 0,36. Então, esse 0,36 é aquele 8 horas e pouquinho, ok? Então, eu vou voltar aqui para o padrão de horas, tá? Daí você vai ver, ó, 8 horas e 34 minutos e 24 segundos, aquele 0,36 dia que a gente viu ali agora há pouco. Mas aí, Lucas, poxa, eu preciso que calcule o volume total. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir aqui no formato de número, tá? Vou vir aqui em mais formatos de número. Dentro do padrão de hora, eu tenho um formato aqui, olha, que é esse 37, 30, 55. Se eu fizer isso, agora sim, eu não mudei nada na fórmula, mas agora esse formato ele permite o estouro. Ele não zera quando bate as 24 horas. Então, ele entendeu que bateu lá 200 horas, 38 minutos e 24 segundos. Né? Então, agora sim dá para eu fazer as contas. Poxa, Lucas, mas será que daria diferença se eu fizesse as contas aparecendo 8 horas ou aparecendo 200 horas, sendo que é o mesmo número, é o mesmo 8 e 30 e pouquinhos ali que está aparecendo? Vamos descobrir. Eu vou dar um Ctrl Z, voltou aqui o 8,38 lá naquele padrão. E eu vou fazer a conta para descobrir quanto que essa pessoa deveria receber. Olha que interessante. Eu vou pegar o valor que a pessoa recebe por hora e vou multiplicar pelo número de horas trabalhadas. Nesse caso, a pessoa teria recebido R$ 167 no mês, o que é totalmente errado. Então tem que tomar esse cuidado. Quando ele entende por hora, ele está calculando em cima desse número que ele está te mostrando. Agora, se eu for lá de novo, colocar novamente aqui 37 horas e 30 minutos, ele vai dar 200 horas ali de trabalho e olha o que ele fez? Continua dando R$ 167. Ou seja, mesmo assim ele está calculando errado, ok? Então, por que isso aconteceu? Tá? Então, olha a situação, né? A gente teve um problema por conta daquele 8 horas, que já dá um susto às vezes quando a gente vê ele, e agora esses R$ 167 está claramente errado, né? Aqui tem um problema de unidade de medida, na verdade. Eu que sou da área de metodologia, adoro esse termo, né? Se você não é dessa área, você deve se lembrar, em algum momento na escola, alguém falou para você sobre um negócio chamado regra de 3, que servia para converter uma unidade para outra. E aí você deve estar pensando, caraca, eu só queria aprender a usar data e hora no Excel. Mas fica tranquilo que essa é a última parte chata que a gente tem na aula de hoje, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, eu falei para vocês que o número inteiro representa um dia, certo? Então, aquele 8 representa um dia. 8 dias inteiros, na verdade. Só que o que está acontecendo? Esse 20 que eu estou multiplicando é por hora, não por dia. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando 8, alguma coisa, vou colocar aqui no geral de novo, olha, 8,33 e fazendo vezes 20. E daí tá certo, porque 8 vezes 20 é R$ 160. Então, o que está faltando eu fazer? Isso daqui tem que transformar em um dia. Como que eu faço para transformar isso em dia? Eu coloco no final vezes 24, porque um dia tem 24 horas. E agora sim, a pessoa recebeu ali um salário de R$ 4.012,80. Então, e esse é um ponto que eu percebo que às vezes os alunos se perdem um pouco, tá? Então, o que aconteceu aqui, galera? Esse 8,36, que é o que a gente somou aqui, são dias inteiros, tá? E o 20 são horas. Então, quando ele multiplica 8 por 20, vai dar 160, né? Agora, quando eu multiplico 8 vezes 24, eu estou descobrindo quantas horas ocorreram aqui, né? Que são aquelas 200. Então, se eu fizer igual 8 vezes 24, vai dar lá aquele 200, alguma coisinha, que foi o que a gente viu, né? 200 horas mais um pouco.
Então, isso daqui é o que eu tenho que multiplicar pelo 20 e não o 8. Por isso que na fórmula eu coloquei multiplicando por 24 novamente. Tudo bem, galera? Então, faz o seguinte, deixa nos comentários se você gostou dessa dica de hoje e vamos para cá que ainda não acabou não. Tem um outro assunto bem legal aqui e agora é mais leve, tá? Agora é mais tranquilo. Vou até dar um zoom out aqui. Eu queria mostrar para vocês o efeito de algumas fórmulas de data dentro do Excel, tá? Que é uma questão super importante também, que a gente precisa falar sobre, né? O que é isso aqui, galera? É o seguinte, eu coloquei uma tabelinha, tá? Inclusive, eu vou disponibilizar o download dessa tabelinha que eu estou usando aqui hoje, tá? Então, essa planilha vai estar disponível aqui nos comentários, tá bom? Então, eu vou deixar um link ali, você clica no link, vai te levar para o Drive, daí lá no Drive você vai baixar essa tabelinha para você poder exercitar, tá bom? E aqui eu deixei uma colinha para vocês, tá? Falando de algumas datas, então aqui, algumas fórmulas de data, desculpa. Então aqui na coluna O a gente tem fórmula, onde eu tenho hoje e today. Por quê? Eu estou colocando tanto em português quanto em inglês. Eu sei que muita gente trabalha em empresas em que o padrão dos computadores é em inglês, e às vezes é difícil mudar isso, porque é uma política da empresa. Por isso, eu estou deixando aqui nos dois idiomas, ok? Eu, particularmente, inclusive, eu prefiro trabalhar em inglês porque as fórmulas costumam ser mais curtas, tá? Então, eu preciso escrever menos na hora de programar, ok? Então, o que a gente tem aqui, ó? Hoje, o que ela faz? Né? Ela retorna a data com base no Windows. Então, que é aquilo que a gente usou lá no comecinho da aula de hoje. Né? Então, ele olha no seu Windows qual é a data de hoje e atualiza ali, sempre atualizando, ok? Como que eu escrevo? Tá aqui, olha, igual hoje, abre e fecha. E daí tá aqui o exemplo, aplicado à fórmula. Então, ó, tá aparecendo 25 de janeiro de 2023, que é justamente o dia de hoje. Tudo bem? O que acontece, olha? Fórmula agora, ou now, lá em inglês. O que vai acontecer? Retorna a data e a hora. Então, agora não é mais só a data, agora é a data e a hora atuais com base no Windows também. Então, eu vou escrever ela como igual agora, abre e fecha parênteses, e olha o exemplo. Dia 25 de janeiro de 2023, às 18h34. Foi o último momento que eu mexi. Né? Então, agora ele está às 18h37. Inclusive, se eu atualizar aqui a fórmula, pronto, já apareceu lá 18h37. É uma fórmula bem legal para você que está controlando o tempo de coisas por aí. Tá? Eu mesmo vivo utilizando aqui na minha empresa. Fórmula dia, né, ou day, ela vai retornar o dia de uma data. Né? Então, se eu fizer aqui, olha, no meu exemplo, dia, abre e fecha parênteses, eu tenho que informar uma data. Então, eu coloquei a data de hoje. Né? Então, qual é o dia de hoje? Aparece o dia 25. Ok? Depois, eu tenho mês ou month, né, que vai retornar o mês da data. Então, o mês de hoje, 1. Estamos em janeiro. Ano ou year, né, que vai pegar então o ano ali de uma data. Então, ano, né, hoje vai dar 2023. Hora, né, hour, que vai retornar a hora de uma data. Então, se eu fizer, olha, hour de agora, lembra do agora lá em cima? Deu 18, que foi 18 horas que eu estou gravando esse vídeo. Minuto ou minute, que vai dar lá a questão de minutos. Então, 18h37, que é o que está aparecendo lá em cima. Tenho também o segundo, ou second, que vai trazer o segundo dessa data. Então, eu vou pegar lá 23 segundos, que foi o momento que eu cliquei. Inclusive, se eu usar o F9 aqui para atualizar, você vai perceber que ele vai mudar. 47 segundos, 50 segundos, 51 segundos e assim por diante. Depois eu tenho outras datas aqui, olha, que são datas que eu uso com muita frequência, tá? Então, por isso eu quis trazer aqui para vocês. Primeira, fim mês, ou end of month. Né? O que acontece com essa fórmula? Ela mostra o último dia do mês, e isso é muito legal. Por quê? Muitas vezes você quer colocar o último dia do mês, e tem o problema, que tem mês que termina com 30, tem mês que termina com 31, tem mês que tem 28. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar sempre no último dia certo, né? Sem correr o risco de mostrar um dia que não existe, como 31 de fevereiro, por exemplo. Né? O pessoal lá das atividades iam gostar se você colocasse para eles entregar alguma coisa dia 31 de fevereiro, provavelmente. Mas, enfim, né?
Para que isso não aconteça, essa fórmula calcula sempre certinho para você. Mais legal ainda, você consegue colocar um offset. O que é um offset, Lucas? É como se você fosse avançar ou recuar meses, tá? Então, como é que eu escrevo essa fórmula? Olha, fim, mês, tudo junto e com acento, abro parênteses, a data que eu quero que ele use como referência, estou usando a data de hoje, depois ponto e vírgula, quantos meses de offset? É em meses, tá? Não é em dias. Então, eu coloquei 1. Se eu estou no dia 25 de janeiro, eu estou falando para ele, olha, eu quero o fim do mês que vem. Se eu tivesse colocado 2, ele ia avançar final de daqui 2 meses, o último dia de daqui 2 meses. Então apareceu lá dia 28 de fevereiro, que é o último dia do mês que vem. Eu também posso fazer negativo, como eu fiz aqui embaixo, na data M ou e-date, né? Que faz o quê? Ela dá um offset. Então, se a end of month ela joga para o último dia, a data M ela vai mandar para o mês seguinte, só que naquela data que você está. Né? Então, eu estou jogando aqui, olha, data M de hoje, dia 25, menos 3. Então, ele está indo para trás. Tá? Dá certo tanto no fim do mês quanto na data M. Tá? Então, ele mostra ó, 25 do 10 de 2022, jogando para trás ali esse período, que fica bem bacana para a gente. Isso ajuda muito quando você quer fazer esse planejamento de validade, prazo de entrega, prazo de pagamento, nossa, um monte de coisa. É super uma mão na roda essa forma. Tá? E uma outra que eu gosto bastante e que resolve a vida da gente é o data valor ou o date value. Tá? O que é isso? Ela transforma um texto em formato de data. Né? Como assim, Lucas? O seguinte, eu falei no começo da aula que o computador ele é um gaveteiro gigante que as gavetas simulam a memória desse computador, né? Espaços de memória desse computador. O que acontece? Eu também disse que tem gaveta em que você coloca número e gaveta que você coloca texto, ok? E lembram disso? Tem um detalhe sobre esses tipos de gaveta. Data é número, como a gente viu nessa aula. Mas gavetas de texto são menores, são mais leves, elas ocupam menos espaço de memória. Então, o que acontece? Muitos softwares, como os ERPs ou outros tipos de software, ou quando você baixa alguma coisa na internet, ele manda para você em formato de texto, porque é mais leve. Então, quando você vai fazer a conta, você não consegue, porque o Excel ele não consegue calcular, ele imagina aquilo como um texto. Por exemplo, não o dia 25 do 12 de 2022, como eu usei aqui nesse exemplo, mas sim como o símbolo, né? Como se fosse só as letras ali, não uma data, né? Só números, é só o símbolo do número. E ele não consegue fazer conta com isso. Então, o que você pode fazer? O data.valor, ele vai transformar isso daqui que faz sentido como data na data de verdade, no número data. E aí você pode fazer conta com ele. Então, isso pode te ajudar aí quando você trabalha baixando informações de sistema ou de sites e tudo mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Deixem aqui o like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, porque isso vai ajudar tanto a gente a crescer, como também a você ficar por dentro dos nossos conteúdos, né? E quanto mais a gente conseguir crescer, mais a gente consegue trazer conteúdos para vocês. E, por favor, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês tiverem algum assunto que vocês gostariam que fosse abordado, é só deixar aqui nos comentários e a gente pode fazer uma aula falando sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima.